Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou sócio da Dito CRM e esse é o nosso podcast, o Customer Experts. A ideia aqui é a gente compartilhar com o mercado as boas práticas, o que tem sido feito no varejo para que a gente coloque o cliente no centro e tenha estratégias que vão ajudar o varejo a evoluir, a dar o próximo passo na famosa transformação digital. E para cumprir esse fim, eu sempre trago aqui para a nossa mesa pessoas que se destacam, líderes do varejo, com muita bagagem acumulada, que vão justamente contar para a gente como é que encararam essa realidade, as suas dificuldades, os seus desafios, os seus projetos de sucesso, né, para abrir o capô, como a gente brinca aqui, e compartilhar a verdade da vida, a vida como ela é. E se você gostou dessa proposta, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, já deixa o seu like no vídeo, já assina para poder acompanhar com a gente todos os episódios, né? Já coloca ali o sininho das notificações e siga a gente nas redes sociais. A gente está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Spotify e em todas as plataformas. Enfim, para conversar com a gente aqui hoje, um a um, uma conversa muito legal. Tinha algum tempo que eu estava querendo convidar esse cara para estar aqui. Eu acho que ele tem muita bagagem para poder compartilhar com a gente. Já passou por N experiências de transformação muito legais dentro do varejo. Está aqui com a gente o Lucas Neves, que é CDO da Usaflex. Lucas, muito obrigado por ter aceito o convite, meu cara. Fica à vontade para se apresentar para todos. Pô, prazerzaço estar aqui, né? Assim, é uma honra, né, tá participando aqui. E assim, cara, eu acho que é um desafio grande, né, cara, esse assunto, a transformação digital no Brasil, né? A gente vê aí que o Brasil tá engatinhando ainda, né? E o papel dessa cadeira é um papel que precisa de fato, eu sempre falo, né? Precisa ter um sponsor forte, precisa acreditar mais que todo mundo, né? Eu uso uma frase lá que, pô, se as coisas estão indo devagar, você que tem que acelerar, né? Então, assim, você tem que botar no peito, acelerar e acreditar mais do que todo mundo. Então, é isso que eu sempre falo, né? Então, me apresentando aí para todo mundo, eu sou o Lucas, como você falou, né? Eu acho que sou da cidade de Jundiaí, né? Sou nascido na cidade de Jundiaí, tive a oportunidade aí de passar, tenho uma filha de 6 anos, sou casado, né? Tenho aí uma história aí no interior, né? Depois tive a oportunidade de ser trainee lá no Magazine Luiza, né? Falando um pouco da profissão, né? Legal. Depois acabei crescendo lá, acabei empreendendo também, tendo uma empresa. Depois fui chamado para estar junto aí com o Léo Simão, né? Que um grande empreendedor aí, foi um grande líder para mim também, tocando a BB Store, um dos cofundadores ali junto com o Léo, né, e outras pessoas que fizeram a BB Store um grande sucesso no Brasil, né, um pure player de bebês, mamães, crianças. Depois tive a oportunidade de passar pelo grupo Renner, né, onde aprendi pra caramba como executivo, fizemos uma transformação digital muito grande lá, aceleração do e-commerce, também os pilares estratégicos, né, para crescimento. Em termos de número, né, acho que isso pode falar porque tá aberto no capital. Quando entrei lá em 2015, a gente falava aí de uma ordem de 50, 60 milhões. Em 2020, esse número foi para 1,3 bilhão, né? Então, realmente foi uma transformação muito interessante que a gente fez lá, com parceiros muito... Assim, um time fantástico, né? E todo mundo deu oportunidade lá para a gente fazer o negócio acontecer. E agora estou na Usaflex, né? Junto com o fundo, a Axon, também junto com o Sérgio Bocaiúva, que é o presidente, né? Então, assim, fazendo uma grande transformação lá. E não sei se eu já posso emendar contando um pouco da Usaflex, Fica né? à vontade. Assim, acho que a gente veio falar aqui dessa marca, que é uma marca fantástica aí para o consumidor, né? É uma marca de 25 anos que tem o DNA do conforto, né? Então, assim, o sapato é confortável, é calçado feminino, né? E nosso DNA é conforto, né? E foi fundada pelo seu Joercy há 25 anos atrás.
e uma marca que em 2016 foi comprada pela Axon, que é o fundo que eu citei. E quando a Axon comprou, qual era o grande desafio, né? Um fundo de private equity, quando compra, ela quer valorar a companhia para fazer alguma estratégia, né? Seja um IPO, seja uma venda para um estratégico. E aí a Axon falou assim, cara, a gente precisa de fato, para ser valorado, conhecer o cliente final. Então, a gente foi para uma estratégia de abertura de franquias. Hoje temos 300 franquias, uma marca que está em todo o Brasil, né? E acelerando pra caramba. Chegou em 2020, nós tivemos aí a questão da pandemia, né? Muitas empresas abriram IPO, né? E a Usaflex também foi sondada, né? Pô, e aí abre IPO, não abre IPO? E naquele momento ela viu algumas perguntas estratégicas que deveriam ser respondidas para que ela pudesse, de fato, ter mais valoração no mercado, né? E quais eram elas, né? Pô, pergunta que eu já estava muito acostumado aí dessa vivência de Renner, dessa vivência de mercado digital. Quanto que vai representar a sua venda digital sobre a venda total? A sua estratégia omnichannel, ela tá de pé? Ela já tem um percentual interessante? Os franqueados estão gostando disso? Os clientes estão aderindo? O cliente omnichannel realmente compra mais, compra menos, né? Modelo de agilidade, né? E depois vieram outras perguntas estratégicas que, inclusive, uma delas, a nossa agenda de CRM ajuda a responder, que é, pô, quanto que você representa a sua venda, o seu sellout, o digital influencia no sellout da loja, né? Então, e entrega rápida, outras perguntas foram surgindo. E nós tínhamos um desafio lá de fazer isso muito acelerado, né? Então, imagina, uma marca que não tinha nada de transformação, tinha um e-commerce que foi fundado em 2019, que representava 1% da venda, e a gente veio para responder perguntas para realmente transformar o negócio, né? Então, hoje nós temos um painel ali para responder essas perguntas estratégicas. Então, falando de números, né? Hoje, o e-commerce, olhando aí, pilar site, né? A gente divide a nossa estratégia de transformação em alguns pilares, né? São 5 grandes pilares. Um é o site, né? Que hoje saiu lá de 1%, já representa 12% da venda da companhia, em apenas 2 anos e meio aí de projeto. Então, a gente acelerou bastante. Outro pilar é o omnichannel, aonde, olhando para mercado, né? A gente pega aí bentes de mercado aí, onde o omnichannel representa da venda do site 21, 22%, a gente já está em 28%, então mostra que o franqueado está aderindo, gosta do projeto, né? E o cliente fica mais fiel, realmente. Hoje o nosso cliente omnichannel gasta quase que 3 vezes mais do que um cliente que compra só em um dos canais, né? E a gente já tem uma base aí dos últimos 12 meses, 13% dos nossos clientes já são omnichannel. Então isso aí já é comparado com um bench de mercado. Você lê os relatórios da B3, você vai ver muita empresa boa que já está há muito tempo fazendo com os nossos números, né? Você tem um terceiro pilar que é o varejo, que é nós queremos que o nosso vendedor de loja, o nosso gerente de loja se preocupe em vender, né? Toda a solução tecnológica, solução de CRM, tem que ir muito mastigado para o cara lá na ponta, para que ele possa ter a cabeça, cara, eu preciso vender, eu não preciso pensar em mais em nada, não preciso pensar se tem estoque, se não tem estoque, ele precisa vender. E a gente tem trazido todo esse aparato. A gente hoje tem um app proprietário que a gente desenvolveu, onde o vendedor consegue olhar meta, consegue olhar a agenda de CRM, né, onde ele consegue lá distribuir. A gente tem o prateleira infinita, então se o cliente chega na loja, não tem o estoque ali, ele já oferece um estoque de algum outro lugar para que ele possa, de fato, conseguir vender para o cliente. O objetivo é que o cliente não saia da loja sem comprar um produto, né? A gente tem um outro pilar que é o core, que é como é que a gente ajuda a companhia nos processos de digitalização. Porque não estou falando só de e-commerce ou só de loja, mas como é que eu posso, por exemplo, distribuir produtos no supply chain com mais velocidade, com mais assertividade. E por fim, a gente tem um pilar de CRM, que hoje a área digital ela comanda o pilar de CRM global, olhando para todas as características do cliente, RFV, entender se o cliente volta, se o cara não volta, como é que a gente cria gatilhos para que, de fato, esse consumidor possa crescer, né? Então, eu acredito, assim, que nas empresas, se a gente olhar, claro, olhar as empresas da B3, que a gente olha muito, né? A gente tem empresas que a gente olha, que a gente fala, pô, são empresas bacanas, que a gente admira, acha legal seguir, mas a Usaflex é uma coisa diferente, cara. Nosso DNA é conforto, a gente não se assemelha a ninguém, a gente acelerou muito essas frentes digitais para, de fato, poder encantar
o nosso consumidor. Então, acho que são aí... E não posso deixar de dizer, né, que assim, nós só conseguimos tudo isso porque a empresa acreditou no projeto. Logicamente que foi o time que montou esse projeto, apresentou com muito coração, né? Porque você sabe que a transformação digital você tem que fazer as pessoas acreditarem, Sim. né? E até a gente saiu no jornal, né? No Valor Econômico, assim que a gente montou o projeto, ali no final de 2021, acho que foi o começo de 2022, tem uma matéria minha, podem até digitar aí, viu, Lucas Neves no Valor Econômico, e a gente tem uma matéria onde eu tô estampado lá, o Zaflex vai investir 100 milhões na digitalização. Então, assim, só investe 100 milhões quem acredita, né? Então, precisa ter um sponsor forte, mas precisa acreditar mais que todo mundo, precisa acelerar, né? E precisa ter um time que acredita. Então, eu não posso deixar de dizer que o time que a gente incorporou para a companhia, time de pessoas excelentes que acreditam no negócio, que estão comigo. Meus gerentes são excelentes, trouxe também de várias empresas aí bacanas que já fizeram esse processo de transformação. E os times deles também vieram para arrebentar e a gente só trazendo resultado muito valioso para a companhia, para que a gente possa cada vez mais valorar essa marca que é tão bonita, uma marca tão confortável para o consumidor, né? Sensacional. Cara, acho que você já deu um panorama aqui que a gente pode aproveitar vários Legal. ganchos para manter esse papo aqui. E o primeiro gancho que eu queria abordar, você falou, né, que houve uma aceleração, né, muito rápida, né, da digitalização da marca, né, e isso veio por conta de vários fatores, né, de um time bem formado, né, de um alinhamento estratégico dentro da empresa. Aliás, aproveitar para mandar um grande abraço pro Sérgio Bocaiúva, grande Boca, né? Sou fã dele, acho que é um cara com uma visão incrível também, que certamente colaborou nisso. Agora, vamos voltar um pouco nessa questão para entender o seguinte, Lucas. Claro que, poxa, tá dando muito certo esse movimento. Agora, quais foram, na sua visão, os principais desafios que você teve quando você pegou uma empresa que não tinha um e-commerce, por exemplo, que não tinha essa visão, né, de colocar o cliente no centro, de, né, fazer essa transformação? O que você enfrentou lá atrás que você acha que vale a pena a gente compartilhar aqui? Porque eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo também tem os mesmos desafios e está pensando numa forma de superá-los. Legal. Cara, eu acho que assim, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa linkar os contextos, né? Eu acho que quando a gente fala do momento que eu entrei na companhia, primeiro que a empresa já tinha o e-commerce, que representava ali 1% da venda da companhia. Inclusive, quem montou o e-commerce foi uma das minhas gerentes mais sêniores lá, que é a Giza, né? E aí ela hoje já está tocando a parte de operações, né? Então toda a parte de frete, entrega e tal. E ela que tocava praticamente a operação sozinha com um terceiro, né? Então a gente tinha lá um full commerce que cuidava da operação para nós. Naquele momento, era um momento que a empresa não tinha o e-commerce nem no planejamento estratégico, né? Então, assim, o Boca até brinca comigo, poxa, nem tinha. O que a gente vendeu no primeiro ano de projeto era para vender daqui 8 anos. Pô. Então, a gente conseguiu, de fato, acelerar. E a gente, logo que eu entrei na companhia, foi exatamente aquilo que eu te falei, por causa das perguntas estratégicas, né? Logo após uma negativa de IPO, vamos chamar assim, né? A gente falou, pô, não, nós precisamos se preparar mais no sentido de digitalização, porque a nossa empresa tem tudo, tem EBITDA forte e tem produto forte, tem DNA de conforto, mas não tem digital. Então a gente precisa agora desse pilar. Só que quando a gente montou o projeto, era a época do dinheiro barato, pandemia, né? Então, pô, você via aí as empresas voando na bolsa, mercado super diferente do que está hoje. Então, eu acho que ali o grande desafio daquele começo foi, primeiro, trazer um plano estratégico com um horizonte muito claro para o fundo, né, para o próprio Boca, né, para Uhum. os outros diretores, para a empresa como um todo. O que que era o digital? Porque eu lembro bem assim que quando eu entrei, falava, pô, vai ter o projeto Omnichannel. Ah, vai ter o Omnichannel. Parecia que era uma pessoa que ia chegar, chegou o Omnichannel, o Lucas é o Omnichannel. Falei, não, gente, nós vamos montar squads, cada um vai tocar o seu negócio, né? Quem vai treinar a loja continua sendo a operação de loja. E aí, cara, a gente
com muita força, montamos um time muito bom, como eu te falei, e começamos a crescer. Então, acho que a gente teve desafio de abastecimento de produto, né? De ter produto certo para o momento certo, para alavancar as vendas do e-commerce. O convencimento do franqueado. Porque, por exemplo, num Omnichannel na Renner, como é que a gente fez? Loja própria. Lógico que foi muito difícil, mas, cara, você faz o negócio acontecer. E numa empresa que é franquia. Então, o movimento que a gente fez foi um movimento de muita velocidade. A primeira squad que a gente montou na companhia foi a squad do Omnichannel. Então, a gente tinha pessoa de atendimento, pessoa do digital, desenvolvedor, a gente tinha pessoa de operação de loja. Então, a gente trouxe as pessoas para fazer essa orientação. Inclusive, quem eu trouxe foi uma das pessoas, foi o Márcio, né? O Márcio, que hoje é o meu gerente sênior ali de produto digital, também parte de tecnologia, desenvolvimento. E ele fez a montagem das squads, né? Então, assim, toda a parte do ágil, a gente enraizou primeiro no Omnichannel. Então, cara, vamos lá, pegar um cluster de lojas, abre, monta, leva um resultado. E franqueado, cara, é assim, um gostou, ele espalha e assim, tá todo mundo felizão, né? Mas também se um não gosta, cara, aí é difícil de segurar a bronca. Então, a gente sempre fez isso com muita transparência para o nosso franqueado, porque o nosso franqueado é prioridade para a empresa. O digital só existe por causa do consumidor final e para que o franqueado possa vender mais, né? Então, a gente tá em função deles, é a nossa menina dos olhos, a franquia é a nossa menina dos olhos, que a gente olha com muito carinho, com muito cuidado. Então, hoje nós estamos com todas as lojas ligadas no Omnichannel, né? Todas as lojas têm oportunidade de enviar Next Day, enviar Same Day, retirar a loja, shipping from store, né? O prateleira infinita, tá tudo equipado. Então, esse foi um desafio muito grande, né? Que você falou do desafio, você ter esse convencimento do franqueado que, graças à estrutura de squad que a gente montou, os caras abraçaram e deu resultado muito rápido, né? A gente tem um indicador lá de recusa de pedido, que assim, quando a gente manda um pedido para o franqueado, cara, esse indicador, os franqueados no começo recusava bastante, em termos de 10%. Aí, pô, a gente tinha que tratar e tal. Hoje, cara, esse número é irrisório, é um número muito pequeno. A gente é uma das poucas empresas, por exemplo, no Brasil, que faz troca omnichannel. Se você comprar no site, você troca em qualquer loja, cara, hoje. Então, assim, a gente faz esse modelo. Se você comprar em uma loja A, você pode trocar na loja B. Entendeu? Então, assim, esse processo de troca amarrado no Omnichannel é, de fato, pensando no cliente e o franqueado está vendo valor, né? E um ponto também, eu acho que é importante, agora olhando porta para dentro, né? Como é que o digital começa a trazer essas discussões de consumidor, né, para dentro de uma empresa que tem uma estrutura fabril, que se discute muito a questão fabril e tudo mais, como é que começa a trazer a leitura do cliente final, né? Como é que a gente começa a pensar em novos KPIs, né? Igual nós falávamos ali antes aqui, né, sobre como é que você mede o CRM de fato, né? Eu tenho uma franquia que o cara vende sellout, mas eu tenho uma equipe interna de CRM onde o custo é da indústria, mas a venda é sellout. Como é que você mede isso? Né? Então, essas discussões são discussões que não dá para a gente olhar para uma DRE estática. Você tem que ampliar a visão. Então, para isso, você tem que sentar com o CFO, você tem que sentar com outros pares para que você possa, de fato, mostrar para a companhia que há muito mais valor nessa digitalização. Né? Então, eu acho que isso são desafios que a gente conseguiu transpor. Até hoje temos, mas a gente está transpondo a cada dia. Eu quero tocar daqui a pouco nesse ponto sobre indicadores, que eu acho que esse vale uma discussão Legal. específica. Mas antes, voltando na questão dos franqueados, porque eu acho que esse também é um super desafio de várias marcas, né? E a gente tem N casos, cara. A gente atende, por exemplo, a Chili Beans desde 2015. Lá também é uma rede de franquias enorme, poderosíssima. Hoje está com mais de 1000 lojas. E no início existia, sim, uma restrição ali dos franqueados, né? Uma resistência para poder fazer esse processo todo. E tinha vários casos, cara, de
franqueados que eram desconfiados sobre aquilo, não cadastravam bem o cliente. Sim. E depois, quando a gente, né, mostrou para eles os dados, né, isso acabou virando muito rápido. Eles entenderam que aquilo ali era para ajudá-los e não para concorrer com eles. Sim. Você tem algum caso lá da rede da Usaflex, né, de franqueado? Porque eu acho que esses casos são, né, o que trazem os aprendizados práticos para a gente. De franqueados que, né, no início eram resistentes e depois acabaram vendo o valor nesse processo todo? Cara, a gente tem, assim, muitos casos, né? Porque imagina o seguinte, né? A gente é uma rede onde você tem desde o franqueado que faz só o Usaflex, tem desde o franqueado que tem várias outras franquias, né? E tem o cara que, assim, que tem uma loja, né? Então, assim, a gente tem vários perfis de franqueados diferentes. Então, o que a gente sentiu, né? Quem normalmente tinha uma operação já em outras redes que faziam bem o Omnichannel, ou pelo menos tinha o Omnichannel, conseguia discutir e conseguia aceitar um pouco mais, né? Muitos deles traziam até, pô, mas assim funciona melhor, assim não funciona e tudo mais. Então a gente ouvia, claro que o Zaflex é um caso bem peculiar para muitas coisas e a gente conseguiu formar um jeito muito peculiar de fazer o nosso Omnichannel e acelerar e dar resultado, né? Mas a gente viu esses perfis. Então, cara, basicamente o que a gente fazia? A gente ia de cluster, a gente costuma chamar, né? E aí também para não. A gente sempre separa lá nos soldadinhos verdes, amarelos e vermelhos, né? Então, assim, pô, a gente quer. Quem que são os soldadinhos verdes? São os caras que a gente já sabe que de cara vão aceitar alguma coisa nova. Então, a gente já sabia que são esses caras, né? Então, a gente sabia, por exemplo, no próprio planejamento estratégico, quanto tempo que eu ia conseguir colocar um determinado número de lojas, porque estavam concentrados nos soldadinhos verdes. Os amarelos, a gente sabia que a gente ia ter um pouco mais de dificuldade. E os vermelhos, os caras que não queriam de jeito nenhum, que só iam fazer depois que o verde e o amarelo tivesse indo muito bem. E foi o que aconteceu, né? A gente percebeu que os verdes largaram na frente e hoje eu tenho gente muito boa fazendo e a cabeça de franqueado. Teve um caso de um franqueado que eu gosto sempre de falar que olha como que a cabeça é no cliente, né? A gente estava com dificuldade de entregar um produto omnichannel por causa de localização. Então, o motoboy foi lá retirar o produto, né, a transportadora, foi retirar o produto e entregar de moto, e só que a região era uma região muito ruim. E o cara falou, cara, a gente não entrega lá. A gente não entrega. Cara, o franquear... E aí, a minha equipe lá interna, né, porta para dentro, falou assim, cara, o cara não quer entregar. Cara, a gente vai ter que cancelar o pedido e vamos ter que, assim, vamos fazer um encantamento. A ideia da equipe foi, vamos encantar o cliente. Cara, o franqueado, cara, falou assim, na verdade, o gerente da loja que estava lá naquele momento falou assim, cara, não vamos cancelar o pedido. Eu tenho um franqueado aqui, um motoboy aqui que é, cara, porra louca, e ele entrega para esse cliente lá. Eu vou chamar ele, eu vou pagar do meu bolso aqui e vou entregar o pedido pro cara. Olha o que virou o negócio. O negócio começou a virar um rebuliço, cara. A galera começou a aceitar, começou a fazer o negócio dar cada vez mais certo. A outra coisa que também fez uma grande virada de chave foi o seguinte: no primeiro ano a gente acelerou muito o negócio, né? E a gente estava vindo de uma pandemia, um estoque muito antigo, que isso aconteceu no mercado como um todo. Então você tinha muitos produtos remarcados, às vezes o franqueado não remarcava. Então, em determinado momento, começou a dar um certo conflito ali pô, mas preço de produto, tal, não sei o quê. Uma coisa que a gente fez foi criar políticas comerciais muito bem azeitadas para que o franqueado não se sentisse lesado. E a partir desse momento, cara, o negócio também virou a chave. Com muito mais qualidade, com muito mais aceitação. Então, eu acho que tem alguns ponteiros que a gente mexeu que, de fato, deu uma virada nesse jogo. Perfeito. Tem algum caso de soldadinho vermelho que te vem à mente, assim, que virou soldadinho verde? Alguém que era, né, resistente no início, depois... né? Porque tem sempre, cara, na curva de adoção de inovação, os early adopters,
né? Que são aqueles pioneiros, aquelas que... Soldadinho verde, como você está Sim, falando. sim. E tem os conservadores, que, né, espero o boi de piranha, como a gente fala. Vai na frente, se der certo, eu vou Exatamente. atrás. Tem um Exatamente. caso que te marcou, assim, que, né, de conservador, que depois, né, pensou assim, puxa, se eu tivesse feito isso antes, eu estava muito mais longe? Cara, pô, não vou lembrar assim alguém específico, até para não ser injusto aqui, mas assim, teve Soldadinhos Sim, Vermelhos. Hoje a rede inteira tá. Assim, legal. então, eh, eh, eu lembro de muitos Soldadinhos Vermelhos que não queriam de jeito nenhum. E assim, não vou falar os nomes aqui, mas assim, Claro. muitos Soldadinhos Vermelhos que não queriam, que hoje estão, né? E estão, conversam com a gente, aceitam, hoje estão participando, Os Soldadinhos Vermelhos são aqueles que, pô, estão, fazem acontecer, mas estão ali ainda. A gente Sim. percebe que os caras que são verdes e até os amarelos, eles já têm resultados muito mais expressivos. O vermelho está, mas ainda continua, daria para fazer muito mais, né. Eu acho que numa rede de franqueados, assim como numa rede de lojas, isso sempre vai acontecer, né, sempre vai Normal. ter gente muito boa e gente que não tá fazendo tão bem, e a gente sempre olha para os bons para que esse cara possa acompanhar. Então, pô, em reunião com franqueado, em reunião de, planejamento estratégico, que vai a rede de franquias, então tudo isso a gente tenta sempre mostrar os cases de sucesso, né. O case interno é o que É vai o que vai virar o movimentar, jogo, né? cara, é o que vai virar o Não jogo. adianta, às vezes, né, a gente falar, vocês falarem, o Boca falar, É, né, se não tem lá um par do cara, cara que exatamente. foi lá e deu certo e teve mais Exatamente, resultado, né? exatamente. E, cara, e a gente é um super defensor da franquia, que a franquia ganhe dinheiro, que o franqueado ganhe dinheiro, e a gente tá aqui para fazer isso, o movimento, né? Igual eu falei, né? Encantar o cliente final e encantar o nosso franqueado, porque daí o negócio vai girar com muito mais velocidade, né? Legal. A gente está falando muito de omnichannel, né, e toda essa parte logística e de facilidade para o consumidor. Agora, uma das outras transformações, né, pelas quais vocês passaram foi, né, essa inclusão da loja e do vendedor no próprio processo de relacionamento com o cliente, Sim. né, na estratégia de CRM como um todo. Como é que foi isso dentro da companhia? Né? E porque a gente sabe que, assim, de novo, rede de franquias, a gente Uhum. tem resistências, né, e alguns desafios. Como é que foi esse movimento dentro da companhia? Conta pra gente. Cara, isso pô, é muito legal, porque quando a gente bolou ali o pilar, né, a gente, pô, construiu um pilar de varejo, né, então, porque como eu disse, né, quando você monta uma área digital, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas vai ser montado um e-commerce, ou vão melhorar o e-commerce aqui, né, e não sabem o tamanho do impacto que essa estratégia pode ter, né. E quando a gente entrou com o pilar varejo e o pilar CRM, a gente tinha 2 grandes objetivos. Um era, de fato, aquele que eu falei no começo, deixar o vendedor, cara, sem pensar em nada, o papel dele é vender, né, então dar ferramentas para que ele pudesse vender e vender melhor, assessorá-lo a isso, e junto com o apoio do CRM, gerar, uma demanda de clientes cada vez mais qualificada para aquele vendedor. Então eu acho que nessa construção, a gente conseguiu muita aceitação, dos vendedores, dos gerentes, porque uma coisa, a gente que vai em campo também, o que eu sempre falo, né, a gente tem que ir para campo para poder também ouvir, o vendedor, o gerente. Quando a gente começou, por exemplo, com a agenda de CRM, né, e o que a gente entendeu? Pô, beleza, a gente tem a questão lá da atribuição, já começamos a falar de indicador aqui, né. Pô, a gente tem a questão da atribuição, mas espera aí, mas a loja tá usando. A gente fala: "Pô, a loja tá usando e tá gostando". Espera aí, então tem alguma coisa aí que é de fato real, né. Então quando você vai na loja acompanhar isso, além da gente trazer muitos os indicadores, né, e você conhece lá a minha equipe, né, inclusive aí não falei da Karine e do Rafa, também eles vão ficar com ciúmes lá. Falei da Giza e do Márcio, falei da Karine e do Rafa, que são, assim, pessoas extremamente que estão nessa batida junto com os times deles, de querer resolver as métricas, de perturbar a métrica, né, de assim, de estar em cima o tempo todo, eles começam a cavocar que assim, pô, o que que faz mais sentido naquele modelo de atribuição?
né? Pô, o cara foi na loja, depois de quantos dias? Pô, em média, em quantos dias o cliente volta para a loja? Só que tem uma coisa nisso tudo, que quando você vai para campo, você escuta do vendedor, o cara falando, ó, mandei uma mensagem. Nessa mensagem, pô, eu tenho cliente vindo na minha loja em 3 dias, em 2 dias. Daí você fala, pô, mas peraí, então por isso que o cara tá gostando. Então você começa a ter um entendimento, mesmo que aquele número da atribuição fique, discute qual que é o melhor modelo e tal, na prática você tem uma efetividade nesse modelo. Então, voltando para sua pergunta, né? Dessa forma, você vai inserindo o franqueado, porque é aquilo que eu falei, você tem um cara que começou a dar certo, aí o outro também já começa a dar certo, aí o outro começa a dar certo, né? E ele começa a somar a receita e começa a ver que aquilo realmente traz valor para ele numa decisão de compra, né? Então, tanto que a gente tem loja lá, né? Igual eu falei para você, que mais de 20% do sellout dele é pela digitalização. Então, assim, a gente começa a trazer isso para a loja com mais efetividade para que, de fato, ela possa entrar. Outra coisa, nós temos lá também a nossa prateleira infinita, né? A gente, como eu te falei, a gente desenvolveu um app proprietário onde a gente embeda todos os produtos, agenda de CRM, metas do vendedor, recomendação. Pô, então a gente tem tudo ali no app para o cliente. Só que para você fazer isso, para você ter o app na mão do vendedor, o que você precisa ter? Celular. Então, aí novamente, soldadinhos verdes, amarelos e vermelhos. Quem que vai comprar o celular na primeira? Aí, cara, um monte compra. Os caras entendem o jogo, né? Pô, que legal, tá funcionando. Realmente é ruptura, não perco o cliente e tal. Ele começa a entender. O amarelo também já começa a comprar. O vermelho já é mais difícil, mas que hora que o vermelho começa a comprar? Quando ele vê que começa a dar resultado. Então eu acho que todo o nosso processo de digitalização, de aceitação, de entrar na loja, de transformar o varejo, passa por credibilidade, né? E o que eu tenho sentido aí nesses 2 anos e meio trabalhando com franquia é que para que as coisas funcionem, além de o negócio ser muito bom, você tem que gerar confiança. Gerar confiança, né? Então, assim, mostrar que é bom apenas não é o suficiente. Você tem que mostrar que é bom e realizar que é bom, né? Aí sua execução tem que ser muito boa. E aí, com isso, o cara vai confiar, vai, sim, contar para as outras pessoas, os outros franqueados, e os outros vão entrar. Então, hoje, o nosso grande objetivo, Ivo, assim, é deixar o nosso franqueado confortável com isso, para que ele possa ganhar dinheiro, deixar o gerente de loja pensando no consumidor final, porque assim a gente consegue girar a catraca, né? Assim, sempre as pessoas vão comprar nossa Flex porque são bem atendidas, porque tem um produto maravilhoso, confortável, e essa roda nunca termina. Ainda mais numa época de dinheiro escasso, né? A gente precisa fidelizar o nosso consumidor. Perfeito. Saindo um pouco da operação, agora indo mais para a estratégia, né? E entrando no tema indicadores. Legal. O que eu vejo, no geral, no mercado, Lucas, é que poucas empresas estão maduras o suficiente para discutir indicadores sobre clientes no nível estratégico, né? Então, geralmente, na ponta da língua, o ticket, o faturamento, same-store sales e outros indicadores relacionados a transações. E poucos indicadores relacionados a clientes no nível estratégico, de conselho, uma discussão, por exemplo, com o fundo. E você trouxe a história de que, né, lá na Usaflex a tese inteira tinha a ver com entender o consumidor. Que tipo de discussão vocês têm hoje com indicadores ou não no nível estratégico da empresa? Compartilha isso um pouco com a gente. Não, legal. Cara, assim, o CRM, ele é algo em nível estratégico, ele é algo como você disse, né? Já estava na cabeça desde quando a Axon comprou a empresa, né? Para conhecer melhor o cliente final, né? A gente hoje tem um desafio grande de aumentar o nosso mercado endereçado, né? Então, hoje a gente está, por exemplo, com uma Fernanda Lima, né? Como nossa garota propaganda. Então, cara, isso já remete a mais juventude da marca, ela é uma marca mais jovem. Se você olhar as vitrines, a gente tem produtos mais jovens, os produtos continuam... A gente tem ainda aqueles produtos que são os produtos
das nossas 50 a mais, que são mulheres super especiais que a gente quer continuar fidelizando, mas a gente quer abrir também para um outro leque de mulheres também ali os 35 anos, tal, 35 mais, que vão usufruir do nosso produto, né? Então, essa tese de conhecimento do cliente já estava lá com a Axon, né? De um ano para cá, mais ou menos, nós montamos, de fato, uma estratégia mais parruda de CRM, aonde vem desde a montagem de um data lake, né? A gente colocar os dados no data lake, tem informações que a gente possa extrair e objetivos estratégicos que a gente traçou junto com o fundo. Então, um dos objetivos, né? Poxa, a gente tem hoje já visibilidade de uma cohort, né? Empresa. Então, antes, quando a gente montou, logicamente que no digital acaba sendo mais fácil de fazer isso. Então, como eu vim muito com essa bagagem de startup, né? Na própria Renner a gente trouxe muito isso, né? De como é que monta a cohort, como é que faz o negócio, lifetime value, recompra, tal. Então, a gente monta... normalmente, você vê muita gente montando plano, né? Até de e-commerce, né? Começa pela audiência. Quanto que você tem audiência? Você tem a conversão, você tem o ticket médio. Cara, antes da audiência tem o cliente. Então, você tem que começar pela cohort, né? Então, a gente sempre trazendo os embasamentos para as companhias fazerem o trabalho. Então, hoje, Ivo, a gente já tem, cara, a cohort empresa. Eu já tenho uma RFV olhando para a empresa, onde eu posso discutir nível de cliente, nível de ação, de gatilhos para mexer ponteiro em cada cliente. Eu consigo descer a um nível, por exemplo, de cohort por franqueado. Então, a gente tinha muito assim, mas espera aí, aquele franqueado vende muito bem. Pô, legal. Tá, ele vende muito bem por quê? Será que ele tem muito fluxo? Ou será que ele está fidelizando mais cliente? Então, hoje eu já consigo descer e falar assim, não, peraí, ele tem um índice de frequência dele é maior do que esse outro franqueado. Então, a gente já começa a discutir, a ter discussões olhando de fato para o número e não só para o e-commerce, olhando para o total, né? Discussão sobre CAC, discussão sobre lifetime value sobre CAC, né? Olhando o tempo de maturação dessa base, né? Então, a gente começa a ter essas comparações. O próprio cliente Omni, né? Esse cliente é um cliente Omni, tá? Ele compra mais quanto? Ele tem mais spending dentro da companhia? Então, a gente já começa a ter esse olhar e criar gatilhos para que a gente possa, de fato, atacar até por loja. Então, hoje a gente já está tendo esse nível de discussão. E até a gente tem um comitê que foi até provocado pela própria Axon, quando a gente fez o planejamento estratégico, que é um comitê de CRM, onde participam pessoas chaves, o próprio fundo, o Boca, né? E participam outros diretores, né? Que ajudam na tomada de decisão ali e estratégia de CRM. Então, hoje a gente, cara, evoluímos muito. E olhando uma empresa que tem um viés industrial, hoje eu digo assim, né? Até brinco com o Boca, né? O Boca fala, mas eu não entendo muito de digital. Falou, pô, Boca, você está entendendo muito mais do que você entendia lá quando a gente entrou, cara. Então, assim, as discussões já são outras, já tem outras provocações. Inclusive, a gente tem um comitê digital também, né? Que é formado pelo própria Axon, pelo Boca, né? A gente tem um conselheiro independente que é o André Shinohara, né? Que é um cara muito bacana, né? Então, que está presente no conselho, que faz as provocações. Então, a gente tem crescido e temos atacado aí os pontos fortes da companhia e de cliente. Que bacana. É outro nível de maturidade, né, cara? Só de ter um conselho de CRM, um conselho digital, né? Acho que já mostra que vocês são diferenciados. Exatamente. Eu tenho participado de alguns comitês de empresas de varejo, né, como convidado, como membro convidado nesses conselhos e, assim, te falo que é raríssimo a discussão, ter uma discussão, né, e ter um espaço para isso. São poucas empresas, né, aquelas que eu tenho participado, estou achando que está sendo super relevante, inclusive para que a empresa encontre novos gatilhos de crescimento. Porque geralmente, dentro do varejo, a fórmula do sucesso é: vou crescer, preciso abrir mais lojas. Sim. E é um ótimo caminho de crescimento, de fato. Mas, em paralelo, às vezes existe uma mega oportunidade de
se aumentar, inclusive, o same-store sales a partir da lealdade dos clientes, né, e de manter aqueles clientes dentro de casa, né, o lifetime value, né, contra o CAC que você falou. Exatamente. E, poxa, tem gatilhos muito claros, às vezes, de crescimento, e algumas provocações que a gente faz podem ajudar muito nisso. Agora, vocês que estão nesse nível de maturidade, você já passou por várias empresas, já conhece o mercado. Por que você acha, Lucas, que ainda não caiu a ficha do varejo? Vamos falar a verdade, né? Por que ainda não caiu a ficha do varejo de que essa é uma oportunidade de crescimento? Olhar para o cliente é uma oportunidade de crescimento. Por que você acha que isso ainda não aconteceu, né, no mercado de varejo aqui no Brasil? Assim, eu também tenho, igual você falou, né? Eu tenho participado de alguns conselhos também, comitês, né? E o que eu percebo, né? É que a empresa, muitas vezes, e principalmente agora, aonde o dinheiro está caro, de fato. Então, vamos lá, a gente viveu um momento de dinheiro barato, todo mundo surfando a onda, né? Empresas falando, pô, eu sou uma empresa de tecnologia, né? Eu tenho lojas físicas, né? Pô, isso é muito bacana, empresas que a gente admira pra caramba, que contaram uma história bacana, mas hoje, com dinheiro caro, as empresas querem tudo isso, o mercado quer tudo isso e quer o resultado. E quer o resultado. Então, assim, não tem jeito, você não tem mais como você fugir do resultado para você ser valorizado. Você precisa trazer o seu famoso ali, o seu EBITDA, né? Então, o Sim. seu EBITDA tem que acontecer. Então, eu vejo que nessa discussão, primeiro, né? Eu vou falar primeiro do que eu tenho sentido do mercado. Nessa discussão, você precisa abrir muito a cabeça. A gente ouviu algumas coisas na NRF que foi o seguinte, né? Como é que você desmistifica os KPIs, né? E era uma coisa que eu já estava trabalhando há muito tempo, desde Renner, cara, já estava muito isso na minha cabeça, porque nós investimos muito, como eu falo, no nosso mercado, muito nos KPIs, principalmente na pandemia, até antes disso. Pô, sabemos ler tudo no e-commerce, né? O e-commerce é rastreável, você rastreia o cliente, tal, não sei o quê. Só que nós abandonamos um pouco essa leitura na loja física, né? Então, assim, pô, quantos clientes eu tenho, se o cliente voltou, se o cliente não voltou. E principalmente depois do Omnichannel, como é que se amarra a jornada inteira? Então, acho que a primeira coisa é desmistificar o KPI. Não dá mais para a gente sentar numa sala, nós como executivos, e olhar apenas uma DRE estática por canal. Isso não dá. É uma provocação que eu já fazia em todas as empresas que eu passei, né? Nós precisamos evoluir a discussão. E a discussão tem que ser olhando para o cliente, olhando para a jornada, né? Na Usaflex, a gente montou uma estratégia de pilares, né? Então, hoje, eu consigo medir muito bem o meu pilar site, o meu pilar Omni, o meu pilar CRM e amarrar isso tudo e mostrar valor para a companhia. Então, a gente já tem esse nível de discussão. É fácil? Não é fácil. Às vezes um concorda aqui, outro concorda ali e tal. Cara, isso sempre vai ter, mas a evolução da discussão, ela tem que acontecer. E eu vejo que em muitas empresas isso não acontece, não há essa evolução. E aí eu vou te dizer uma coisa, o que eu gosto muito, e aí, assim, do momento que a gente está participando aqui, primeiro, o fundo, né? No caso, eu estou falando de fundo, vamos pensar assim: quem é o sponsor do projeto tem que ser muito humilde, de falar assim, cara, olha, nós precisamos trazer uma pessoa que conhece do assunto e nós precisamos se agarrar com mais gente que conhece do assunto. Então, assim, eu vejo claramente esse movimento na Usaflex, um movimento de humildade e de liberdade para trabalhar. Eles me trouxeram, né? Fui convidado ali pela Axon, pelo Boca, para vir para o projeto, mas, cara, eles são pessoas inteligentíssimas e com muita humildade. Trouxeram, por exemplo, o Chino, né? Para que o Chino pudesse também participar desse ambiente de comitê. Então, cara, você tem que ter humildade. Ah, eu não sei do assunto. Se você não sabe do assunto, você tem que chamar quem sabe. O cliente, não é, a gente não está falando de digital aqui, nós estamos falando de cliente, e o cliente passa pelo digital, né? Ah, você vai ter uma penetração de 10%, de 15%, cara, isso pouco importa, porque o cliente, no fundo,
ele tá passando pelo celular, independente se ele comprou aqui ou não, ele tá passando pelo Instagram, ele tá passando sobre todas as plataformas digitais. Então, acho que a grande provocação é você trazer para a discussão estratégica que o cliente mudou. E a partir daí, você ser humilde para trazer quem sabe falar do assunto. E eu vejo claramente isso, cara. O Boca foi extremamente humilde. E até ele, às vezes ele brinca comigo, né? Ele fala, mas eu não sei nada. Eu falo para ele, cara, você tá sabendo muito mais agora. Né? Mas a humildade de falar assim, cara, eu não sei. Mas não é porque eu não sei que eu vou continuar olhando o negócio do jeito que eu olhava. Peraí, eu não sei, então deixa eu chamar quem sabe e vamos gerar discussão. Vamos gerar discussão. Então, eu acredito muito que o projeto da Usaflex hoje é um grande case, porque nós temos profissionais, temos pessoas que foram humildes nesse processo, né? E eu me coloco também numa posição de humildade. Tem uma frase, cara, que eu adoro, eu uso sempre nos inícios quando eu vou palestrar, que é a frase do Alvin Toffler, né? Que é o Alvin Toffler é um filósofo da época moderna, ele fala o seguinte: os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Cara, e isso eu levo para minha carreira. Quando você se coloca nessa posição, você se coloca numa posição de humildade. E eu vi claramente isso na própria Axon, no próprio Boca, de falar, cara, a gente não sabe direito, a gente entende, sabemos mais ou menos para onde tem que ir, mas vamos trazer quem sabe, porque daí a gente vai ser mais estratégico nas discussões. E aí eu vejo que outras empresas não fazem isso. O cara não quer chamar um conselheiro que entende de digital. Ah, mas vou gastar muito. Não quer chamar. O cara não se aprofunda. O cara olha DRE, status e fala, mas o e-commerce não me dá EBITDA. Aí o cara tira o e-commerce. Né? Então, as discussões elas têm que transcender o papel, né? O canal, e ela tem que ir para o cliente, como você falou. Né? Assim, cara, se a discussão for para o cliente, a gente começa a elevar o nosso nível de discussão. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu vejo que o mercado ainda não aceitou totalmente, porque falta essa postura. Perfeito. Que lição, cara. E se deixasse, a gente falava mais uma hora aqui, né? Mas o nosso tempo está acabando. Então, Lucas, queria, né, te agradecer por ter aberto o capô, né, e compartilhado todas as experiências legais aqui, lições que eu acho que vão ser úteis claramente para quem está nos ouvindo ou para quem está nos assistindo. Então, obrigado, meu cara, por ter vindo aqui, aceito o nosso convite. Pô, eu super agradeço, conte comigo aí. E vamos em frente, a gente tem um papel grande, né, na digitalização. Se puder deixar um recado, é esse que eu falei já no começo. Quem está nessa cadeira, cara, tem que acreditar mais que todo mundo, tem que buscar um sponsor forte, pessoas que queiram trabalhar junto, né, que são humildes e ao mesmo tempo têm energia para botar no negócio. Né? Se você está... acelera, acredita mais que todo mundo, tem um time fantástico que aí a gente vai conseguir transformar esse mercado, sem dúvida. Show de bola. Obrigado, meu caro. E obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. Se você gostou desse material, você também tem uma missão. A gente está aqui para poder educar o mercado de varejo. Então, a sua missão, se você gostou do material, é compartilhar, é falar com outras pessoas sobre isso que a gente está discutindo aqui. Então, fiquem à vontade para compartilharem esse episódio, todos os demais da série. E se você também tem sugestões de temas para a gente tratar aqui, ou de pessoas que deveriam estar aqui, né, nesse grupo seleto dos Customer Experts, fiquem à vontade para sugerir aí no campo de comentários. A gente sempre faz uma seleção muito criteriosa para estar aqui, né, e as sugestões são muito bem-vindas. E é isso. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.